Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, em mais um encontro. Meu nome é Rafael, sou Rafael Rolim, sou brincante, arte educador. Vou estar aqui, como a gente já combinou, nesses próximos encontros. Da oficina Grupo Folclórico, que é uma oficina organizada e coordenada pelo Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte. Esse é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Autopeças, Padre Cícero e Perseu PVC. Estamos chegando agora no nosso quarto encontro. Como eu falei na última aula, nós teremos, a partir então desse último encontro, sempre um momento prático. E aí já aproveito para perguntar para vocês se vocês treinaram um pouquinho, se vocês aproveitaram a cantiga, se vocês gostaram da música, se vocês tentaram dançar um pouco essa marcha, essa marchinha, que é uma marchinha muito antiga, da cultura popular, dos reisados. E seria bom que sempre que vocês pudessem, vocês voltassem para treinar um pouco, para que a gente possa, ao final, ter o nosso repertório de danças e de cantigas, para que num futuro próximo, passada essa pandemia, a gente possa se encontrar e, quem sabe, um dia brincarmos o reisado, brincarmos juntos, na sede física aí do Instituto, no espaço das aulas, e a gente possa presencialmente poder fazer essas danças e partilhar dessas histórias, dessas experiências, saber também como vocês aprenderam, o que vocês gostaram. Bom, esse próximo encontro de hoje, que é a nossa aula número 4, a gente vai aprofundar um pouco mais no reisado. No primeiro momento, na aula passada, eu falei um pouco sobre a história do reisado, não só no Brasil, mas essa história mítica e simbólica que remonta lá 2000 anos atrás, com os reis magos, e que essa história vem sendo recriada e recontada ao longo desses 2021 anos, que é o tempo histórico dessa referência principal, que é o nosso catolicismo, que é o catolicismo que é muito praticado aqui no Brasil, pela maioria da população, mas que também tem essas referências monárquicas, da igreja, misturada com a monarquia, com os reis e rainhas que já houveram e já existiram, tanto aqui quanto na Europa, como na África, conforme também eu já falei. A proposta então de hoje é que a gente converse um pouco sobre o reisado cearense, e a partir dessa referência cearense a gente mergulha de novo um pouco no Cariri, e no segundo momento da aula nós traremos de novo a marcha, para que a gente possa treinar de novo esse ritmo. E dessa vez nós traremos uma segunda cantiga para que vocês aprendam aí também um repertório de músicas, desse cancioneiro popular, essas cantigas desse universo da música popular, dessa música popular que é brasileira, mas principalmente que ela é tradicional, ela parte de uma oralidade. Eu percebo realmente que tem uma dificuldade de aprender essas músicas, principalmente por conta de que são músicas que não estão gravadas em discos, em LPs, nem em CDs, não estão disponíveis nessas plataformas mais atuais, nessas plataformas digitais de músicas, Então, são cantigas que eu trago, que eu coletei nas minhas pesquisas, nas minhas andanças, tanto pelo Brasil, mas principalmente aqui no Nordeste, no Ceará e no Cariri. Então, a proposta hoje é que a gente possa trabalhar um pouco sobre o reisado cearense. E aí, esse reisado cearense, eu trago como principal referência, mais uma vez aqui, o professor Oswaldo Barroso, com o livro
com o livro Reis de Congo, que é o livro que vocês vão ver aqui também, como no nosso card. É um livro que é fruto da dissertação de mestrado do professor Oswaldo, ele que é um grande pesquisador da cultura popular, do nosso folclore, e também sociólogo, né? Portanto, ele tem uma visão muito ampliada dessa brincadeira, e que essa brincadeira remonta pelo menos ao século XVIII e XIX, final do século XVIII, início do século XIX, mas que toma uma força no final do século XIX e adentra aí o século XX com muita pujança. É uma manifestação que ele estuda e a vida inteira, né? Na realidade ele não parou de estudar essa manifestação, da mesma forma que eu venho cada dia pesquisando e buscando aprender um pouco mais. E esse reisado cearense, ele é muito amplo, ele é muito diverso, como todos os outros reisados, mas esse foco dessa aula nesse momento fica muito por conta de que aqui no Ceará, eu não sei se vocês sabem, mas é o estado do Brasil, possivelmente, a gente não tem um censo exato, mas os pesquisadores, os estudiosos e os memorialistas trazem como o estado que hoje, atualmente, possui a maior quantidade de grupos de reisados e bumbas meu boi, né? Porque o reisado e o bumba meu boi, ele tem uma relação direta. Inclusive nesse livro do professor Oswaldo Barroso, ele trabalha exatamente nessa perspectiva. Ele vai fazer um resgate, na realidade, uma pesquisa muito ligada a esse sistema agrário nordestino, cearense, onde o boi tem uma relação, uma importância e um destaque muito grande por conta de que é um animal que tem uma relação muito forte com a vida do sertanejo, né? E aí esses reisados, essa influência desse reisado cearense, ela vai remontar então também o ciclo do gado no Brasil, o ciclo da pecuária. E não só o ciclo do gado e da pecuária, mas atrelado a esse, como uma referência histórica, né, o ciclo também da agricultura, principalmente ligado ao cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar por conta exatamente dos engenhos. E aí uma história, que é uma curiosidade que é importante trazer, que eu acho que é legal, por conta inclusive dessa relação do homem com o boi, com o bicho boi, que depois ele transforma esse boi em arte, né? Por exemplo, os primeiros engenhos de cana no Brasil eram primeiro movidos à força humana, né, com os escravos, os negros escravizados que vieram da África, né? Então nesse primeiro momento a força, a tração era humana, para mexer a moenda de cana, para moer a cana, essa cana era moída com a força dos negros escravizados. Depois, com esse trânsito com a Europa, e principalmente ainda nesse período colonial com a nossa antiga metrópole, Portugal, chegam os primeiros cavalos, e aí os cavalos passam a ser utilizados como uma tração animal desses engenhos, e posteriormente o boi. O cavalo é trocado pelo boi por conta de uma questão de saúde, inclusive, porque quando acontecia algum acidente nos engenhos, que um negro escravizado, por exemplo, prendia um braço numa moenda, e aí isso era um acidente trágico, porque quando prendia a mão, perdia a mão. E aí quando ele sentia dor, ele gritava. O que ocorria com os cavalos quando gritavam? Os cavalos disparavam. E em vez dele perder só a mão, a moeda engolia o braço e às vezes matava aquele trabalhador que ali estava assessorando aquela tração. Diferente do boi. Quando acontecia um acidente, que o acidentado, né, aquele negro escravizado, às vezes também o índio escravizado, e depois, posteriormente, o negro liberto, quando acontecia esse acidente que ele gritava, quando era o boi, já na última fase dessas moedas, o boi parava, porque quando você dá um grito, o boi para. Com o cavalo é diferente, ele dispara.
Então, o boi, até nesse sentido, tinha uma relação muito visceral e eu diria que uma relação quase de irmandade com esses sertanejos, com essa mistura desse negro, com esse índio caboclo, né? Então, assim, o boi, portanto, voltando a essa referência que funda esse reizado cearense, o boi, portanto, o boi passa a ser também esse colega, esse parceiro de trabalho desse primeiro negro, índio escravizado, e depois esse homem liberto, e hoje esse sertanejo, e dependendo do lugar, até hoje, a gente ainda vê atração animal. Claro que com a evolução da indústria e tudo, o negro e o índio foi sendo trocado, claro, pela atração animal, e depois hoje a revolução industrial traz essas moendas, as poucas que tem ainda, já com atração a motor, né? Com um motor mecânico. Então isso de alguma forma ajudou na evolução e também na precarização, a diminuir a precarização desse trabalhador. Estou falando tudo isso por conta dessa relação mesmo, que as brincadeiras, e não só o reizado, mas as outras brincadeiras, têm uma relação direta com a natureza. E o reizado cearense não é diferente disso. E aí eu vou avançar um pouco mais, para chegar na nossa parte prática, que nós vamos brincar de novo aqui a marcha, com alguns tipos de reizado que nós encontramos aqui, e para vocês perceberem como também em outras referências do nosso Ceará, a gente vai ter também essa relação da brincadeira, ou seja, da cultura com a natureza. Então, se você for aqui para a região do Cariri, como eu tenho trazido com muita referência, você vai encontrar os reisados de Congo, que são reisados que têm uma influência muito forte das coroações de reis negros, daquele livro que eu mostrei na aula passada. A influência desses reis negros africanos que chegam aqui, se misturam com nossos índios. Então no Cariri nós vamos ter muito forte esse tipo de reizado, que mais uma vez eu trago o professor Oswaldo Barroso, que ele classifica como reizado de Congo. Uma outra nomenclatura nós já vamos encontrar saindo um pouco do Cariri, no sentido aqui da capital, passando ali pelo Sertão Central. No Sertão Central nós já vamos encontrar ali na região desde o Senador Pompeu, Quixadá, Xerabubim, os reisados de caretas, que são reisados mascarados. Enquanto no reizado de Congo, aí a gente vai trazer algumas referências de algumas fotografias para que vocês possam acompanhar a diferença do que é cada um desse tipo de reizado a partir da indumentária, a partir do figurino e dos adereços, coroa, a roupa, né, a máscara. Então nós passamos aqui o reizado de Congo, que é um reizado com muitos brilhos, que tem as coroas. Então essa aqui é uma coroa inspirada no reizado de Congo, uma coroa que eu aprendi a fazer. Você vê que ela é uma coroa que tem muitos brilhos e fitas, né? É característico do reizado de Congo. Vou colocar aqui. Enquanto que no reizado de caretas, então, como eu estava falando, nós temos as máscaras. E aí as máscaras do reizado de caretas, elas são tanto feitas com materiais reciclados, com, às vezes, a reutilizações de máscaras carnavalescas, de bichos, de monstros, às vezes com palhas, dependendo da região é a palha da carnaúba, a palha da bananeira, a folha da bananeira, dependendo do local, da região onde tem uma determinada incidência de uma planta, às vezes de um tipo de material, você vai ver essas máscaras sendo confeccionadas por esses brincantes e artesãos da cultura popular com aquele material daquela região. Isso também é uma característica da cultura popular. Então nós falamos do reizado de Congo, rapidamente do reizado de careta, e o professor Oswaldo Barroso também traz para a gente os reisados de baile. Ele chama de reisados de baile, porque são reisados que não têm essa influência direta nem do Cariri, dessa coisa diretamente ligada a essa referência dos reis negros, e tampouco dos mascarados de caretas. Eles não usam máscaras. Nos reisados de baile, eles têm um corpo de dançadores, que eles às vezes chamam de galantes, né? E aí essa região, por exemplo, do sertão, da região norte ali,
perto de Sobral, aquela região da Meiruoca, você vai encontrar o que eles chamam de bois de reis e bois de reisados. Muitas vezes esse nome significa realmente as duas coisas. Tanto o boi, como eles chamam, é um reisado, como o reisado também é a brincadeira do boi. E ele tem um corpo de baile, de galantes e também de indígenas. Então eles trazem muito essa referência desse corpo de brincantes, que a gente chama de brincantes, né? De índios e também de galantes. Então são dançadores. E a gente encontra uma referência muito própria desse modelo de reisado, dessa espécie, né, dessa linguagem que a gente poderia chamar de reisado, ali na Zona Norte, na região principalmente de Sobral, que tem um trabalho gigantesco, né? Na região de Sobral eu passei por lá durante um tempo, num projeto pelo IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e um projeto que a gente desenvolveu junto com a Universidade Federal, junto com a Federal do Ceará, a UVA, que é a Universidade do Vale do Acaraú, com o SESC e com também a Secretaria de Cultura de Sobral, e lá a gente catalogou 32 bois enreisados na região no ano de 2005. Então, para você ver a riqueza, só na região ali de Sobral, só na cidade de Sobral e no entorno, 32 bois enreisados foram catalogados pela nossa equipe. Então esses são os reisados de baile. É claro, como eu já falei, que tem as variações. E por fim, nós temos também, aí são 4, né? O reisado de combo, o reisado de careta, o reisado de baile e o último, que é o reisado de couro. Os reisados de couro, segundo também a referência do professor Oswaldo Barroso, já diz no seu nome, eles têm o uso de máscaras, e essas máscaras são feitas de couro. E às vezes não só as máscaras, muito também das vestimentas, dos figurinos, das indumentárias, ou seja, os personagens. E também as máscaras são utilizadas, eles utilizam a matéria-prima do couro. E aí, mais uma vez, eu venho fazer essa referência. Por que o couro? E onde é encontrado esse reisado? Por exemplo, na região dos Inhamuns, ali, Tauá, Arneiroz, Parambu. Por quê? Porque ali tem muito carneiro. Então a cultura do carneiro, né, da criação do carneiro, gera muito couro, e esse couro tanto é vendido para a confecção de instrumentos. Aqui nesse pandeiro é um couro de carneiro, na caixa também é um couro de carneiro, aqui também é um couro de carneiro. Então eles usam tanto da confecção dos instrumentos quanto das roupas, mas também das máscaras. E aí a gente vai trazer uma referência fotográfica para cada um desse tipo de reisado, que vocês vão acompanhar aqui ao longo da nossa fala. Vocês vão ver esses cards trazendo um pouco dessas referências desses reisados. E esse reisado de couro, ele é oriundo dessa região, mas ocorre também em outras regiões. Então, assim, se você for na região do Vale do Jaguaribe, por exemplo, o Vale do Jaguaribe também tem uma tradição do couro, mas ligado também não só ao carneiro, mas ao boi, né? Ali é uma região de criação de gado, né? Gado leiteiro, tem uma influência muito forte com a produção, né, de queijo, manteiga da terra, no Vale do Jaguaribe, mas também esse excedente que tem da produção do gado, ele também passa a ser incorporado dentro da cultura popular, e esse couro desse boi passa também a compor esses figurinos e essas máscaras. Então você vai encontrar muitas referências, e muitas vezes essas referências elas vão se entrelaçando, elas vão um reisado, quando assiste a apresentação do outro, de uma outra região, eles muitas vezes incorporam coisas do outro grupo que eles acharam interessantes, às vezes personagens, às vezes cantigas, né? E às vezes também elementos da cena, como figurino, máscaras, né? Às vezes espadas, porque o reisado de Congo também trabalha, por exemplo, com espada. Então isso é muito vivo. Como eu falei no nosso primeiro encontro, e na aula de introdução ao folclore e à cultura popular, eu disse que é muito importante a gente estar atento a essa cultura popular como algo não parado no tempo, e sim como algo que se movimenta, se recria. E é por isso
por essa capacidade de se reinventar, de se recriar, que a gente acredita que é por isso que essas manifestações duram tanto tempo, perduram tanto tempo nesse processo histórico, e que muitas vezes ocorre de desaparecer algumas com a morte, às vezes, de um mestre, mas também surgindo outras com esse saber e esses saberes e fazeres sendo repassados. Então nós tivemos aí esses 4 reisados, esses 4 espécies, modalidades, né, linguagem de reisado no Ceará, e aí eu vou voltar para a nossa parte final, para a gente fazer a nossa parte prática, e aí para a gente poder brincar um pouco mais. Vamos brincar um pouco mais com a marcha, aprendendo uma nova cantiga e voltando para aquela dança que a gente aprendeu na aula passada. Vamos lá? Então, a brincadeira sempre é a gente entender um pouco a cantiga. A cantiga já vai remeter a um imaginário, e esse imaginário vai também contar um pouco dessa história, né? E essa história tem sempre uma relação com aquele lugar ou com aquele momento histórico. Por exemplo, tem uma cantiga que diz assim, eu vou botar aqui a minha coroa para melhorar aqui a minha indumentária, ó. É assim que a gente utiliza a coroa do reisado. E aí eu disse que a marcha, né, que tinha aquela coisa dura, né, e aí eu vou só relembrar vocês aqui o toque da marcha, né, que é aquela marcha de guerra, né, que o que eles tocam é sempre pensando naquela coisa dura, só que a gente já passou da dureza militar, né? Então a gente está sempre como a gente fez no encontro passado. Então o passo sempre é esse, e vou passar para vocês a cantiga. A cantiga diz assim, ó. Prestem atenção na letra. Ela também é bem simples. Ela diz assim: na era 68 veio uma lei da rainha do palácio. Na era 68 veio uma lei pra rainha do palácio. Fui dar meus passos pro povo ver, mandei fazer caixa de bala de aço. Fui dar meus passos pro povo ver, mandei fazer caixa de bala de aço. Ô noite tão temerosa, eu vi o sol correndo atrás da lua. Ô noite tão temerosa, eu vi o sol correndo atrás da lua. A rima é tua, meu figurar, vamos brincar, diga que minha volta é crua. A rima é tua, meu figurar, vamos brincar, diga que minha volta é crua. Eita, essa é uma referência. Se vocês prestarem atenção na letra, a letra vai trazer uma referência à era de 68. Caiu aqui as baquetas, mas vamos continuar. A era de 68, como vocês bem sabem, quem não sabe, fica aí a dica, foi exatamente um período que a gente viveu numa ditadura militar. Então ele brinca: na era 68 veio uma lei da rainha do palácio. Fui dar meus passos pro povo ver, mandei fazer caixa de bala de aço. Ou seja, ele traz uma referência a todo um momento histórico. E essa é uma marchinha. Então vamos lá, vou passar para vocês só a segunda parte. A segunda parte que diz assim, ó. Vou fazer mais lento. Ô noite tão temerosa, eu vi o sol correndo atrás da lua.
Muito bem. Então essa é mais uma marchinha. Eu vou tirar aqui a coroa. Vou me ajeitar aqui para a gente ir chegando a esse momento final do nosso encontro. Um momento que a gente sempre faz essa reflexão, que é sobre esse processo de aprendizagem da cultura popular. E mais uma vez convido também a que vocês possam experimentar no corpo. E aí, quando eu digo experimentar no corpo, é poder se permitir a dançar, se permitir a brincar. Portanto, esses encontros que a gente vai ter sempre daqui para frente, a proposta é que a gente tenha sempre esse momento prático, um momento mais lúdico, um momento, que a gente possa dançar e também aprender um pouco mais sobre os ritmos e também construir esse repertório musical. Então, assim, todo encontro eu vou trazer uma cantiga, às vezes uma cantiga nova, às vezes uma cantiga mais antiga, e alguns momentos também relembrar cantigas que a gente já cantou em outras aulas, para que a gente possa ir também rememorando. E aí, quem quiser procurar aí pelo canal do YouTube do Instituto Chico Mota, aos alunos que estão matriculados, os educandos e as educandas que estão matriculados, a gente também tem esse canal do WhatsApp, e vocês podem entrar em contato, que eu mando a letra, a gente pode trocar uma ideia, e assim a gente vai junto, aprendendo e trocando essas informações. Para finalizar hoje, eu vou relembrar com vocês, então, mais uma vez, a cantiga do encontro passado, que eu não sei se vocês se lembram, mas eu vou lembrar vocês. Vou ficar em pé de novo, e agora eu vou pegar o pandeiro. E o pandeiro aí é também um instrumento que muitas vezes utilizado nas brincadeiras populares, no folclore brasileiro. É um instrumento que é muito conhecido no país, principalmente por conta do samba. E aí a marchinha é sempre nesse bailado, 1, 2, 3, 4, sempre pensando o bailado aqui, e nesse bailado você introduz a percussão. E aí vocês em casa, não tendo um instrumento de percussão ou não sabendo ainda utilizar algum tipo de instrumento, vão fazendo e cantando também. Então aqui é a marcha também, só que no pandeiro. Eu tenho um amor nessa ribeira, ela é parceira, bonita como ela é. Eu tenho um amor nessa ribeira, ela é parceira, bonita como ela é. Eu sou que nem café, eu só amo quem me ama, eu só quero quem me quer. Eu sou que nem café, eu só amo quem me ama, eu só quero quem me quer. É isso, gente. Espero que vocês tenham lembrado. Trouxe mais uma vez para a gente recordar. E aí, com essa cantiga, a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje, sabendo que no próximo encontro nós estamos aqui esperando por vocês, para que a gente possa mais uma vez brincar, aprender, trocar e saber um pouco mais sobre o nosso folclore, sobre a nossa cultura popular. Eu espero vocês. Vão lá no canal do Instituto Chico Mota, assistam o vídeo lá no grupo folclórico, e se vocês curtirem, dá um like, avisa pro amigo, avisa pro vizinho, avisa pro familiar, chama pra junto, claro, cada um na sua casa, porque nesse momento é importante que a gente se cuide, para que a gente no futuro próximo se encontre e possa poder brincar esse reizado todos juntos, com saúde e com muita felicidade, que a brincadeira requer isso. Um abraço, tudo de bom, fiquem em paz, se cuidem, se puder, fiquem em casa. Grande abraço.